Segunda pergunta: como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Ok. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Sobre a questão acerca do fim, que são os eventos escatológicos, que na teologia a gente estuda a disciplina da escatologia, eu entendo que é uma pergunta importante e o assunto da escatologia eu vejo como o telhado da casa, dentro dos estudos teológicos. A gente começa construindo uma casa pela base, pelo fundamento, pela sapata, pelo alicerce, que são as doutrinas que envolvem especialmente a soteriologia, a doutrina da salvação. Porém, o brasileiro, culturalmente, ele tem uma raiz muito grande ligada à curiosidade, ao misticismo, aos assuntos que estão relacionados ao porvir, ao futuro. Esse brasileiro, essa brasileira, quando ele se torna um evangélico e ele passa pela adesão ao evangelho, ele passa pelo processo do novo nascimento e ele ingressa na igreja local, ele começa a estudar lá, começa a ler dentro das suas limitações, ele começa a ler lá os textos do Apocalipse ou outros textos apocalípticos, sem uma formação teológica, como leigo no assunto. E o que acontece? Então as dúvidas vão pairando sobre a mente dessa pessoa. Se ele está numa comunidade evangélica que segue uma posição doutrinária, por exemplo, do pós-tribulacionismo, que nega o arrebatamento da igreja, né? Ele congrega nesta igreja local, que o pastor lá tem a formação teológica, que na escatologia que ele aprendeu no seminário é pós-tribulacionista, então ele nega o arrebatamento da igreja. Diz apenas que Jesus virá pessoalmente na parousia. Mas esse mesmo irmão, essa mesma irmã que ouve o culto presencial do seu pastor, ele entra nas redes sociais, no YouTube, e ouve pregadores que pregam escatologicamente na versão pré-tribulacionista que defende o arrebatamento da igreja. Então, cria-se aí um nó dentro dos neurônios e das sinapses desse ser humano, que é cristão, evangélico, mas que ainda não tem o discernimento para separar exatamente quais são as doutrinas essenciais do evangelho e aquelas doutrinas que são mais periféricas, que mesmo sendo periféricas, não identificam que tal movimento é herege ou não. Nesse sentido, a sua pergunta ela foi muito bem feita. Por quê? Porque, assim, se temos uma categoria de cristãos evangélicos que defendem o posicionamento da vinda de Jesus apenas na parousia, isto é, que Cristo não voltará em duas fases, na segunda vinda, ou seja, não haverá o arrebatamento da igreja, então esse posicionamento, ele nega a iminência da vinda de Jesus. Negar a iminência da vinda de Jesus pode trazer em tese, e aqui eu estou falando em tese, eu estou falando hipoteticamente, pode trazer em tese um possível relaxamento ou uma possível falta de vigilância ostensiva, porque Cristo virá, mas não virá de forma iminente. Na contrapartida, se você defende a posição doutrinária do pré-tribulacionismo, que prega, ensina que Jesus voltará na segunda vinda em duas fases, e a primeira fase é o arrebatamento, esse posicionamento exige exatamente que esse cristão, essa cristã, esteja preparado 24 horas por causa da vinda de Cristo que será iminente, isto é, a qualquer hora. Então, essas divergências de posições doutrinárias acerca do fim, conforme eu já explicitei, vai afetar exatamente o cristão acerca
da missão da igreja. Então, se você pega, por exemplo, um assembleiano raiz, tá? Eu digo um assembleiano raiz porque hoje existem alguns assembleianos que têm uma simpatia, uma proximidade por uma teologia mais próxima da teologia reformada. Então, se você pega um assembleiano raiz que acredita no posicionamento pré-tribulacionista, isto é, que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e isto tem como pressuposto a iminência da vinda de Cristo, a contribuição dessa doutrina para esse cristão acerca da missão da igreja é que, de fato, ele vai trabalhar com mais empenho, com mais dedicação, que ele vai trabalhar com aquele pensamento na mente: eu preciso evangelizar, eu preciso levar o evangelho, eu preciso pregar o reino de Deus. E alguém pergunta, mas o porquê? Ele diz, porque Cristo virá a qualquer momento. Então, essa expectativa da iminência da vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja tem esse impacto. No caso, eu citei o assembleiano raiz, porque como eu tenho o meu domicílio eclesiástico na Assembleia de Deus, então a visão de mundo do assembleiano, a partir do que a Bíblia diz, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, é você esperar Cristo para que ele volte a qualquer momento. Portanto, nós não podemos estar desatentos, desapercebidos, acomodados, ociosos, na zona de conforto. Bem, se esse pensamento pode ser um pressuposto para fomentar nesse assembleiano raiz o desejo de trabalhar com mais intensidade por causa da iminência da vinda de Cristo para arrebatar a igreja, podemos então pensar que a contrapartida também é verdadeira. O fato de não de negar o arrebatamento da igreja, que é o pensamento pós-tribulacionista, pode trazer a ausência, e, na verdade, traz a ausência da falta do aspecto doutrinário da iminência da vinda de Cristo, uma certa acomodação. E isto a gente constata através dos números do IBGE. Porque a gente está falando de Bíblia, mas eu quero fazer aqui uma dialética com o que está acontecendo dentro do cenário religioso. Quando você pega o censo de 2010, e agora estamos aguardando os dados do próximo censo atualizado, você vê que as igrejas de missão, que são as igrejas evangélicas reformadas que chegaram aqui no século XIX, elas não têm quantitativamente o mesmo número de membresia das igrejas pentecostais, que seguem mais a linha do pré-tribulacionismo, na sua grande maioria, tá? Na sua grande maioria, porque as igrejas protestantes, desculpe, as igrejas pentecostais, as igrejas da linha pentecostal, exatamente por causa das pregações escatológicas do fim dos tempos, que Jesus breve virá, que o arrebatamento está às portas, isso então gera a criação de departamentos de evangelização e de missões. Não que os nossos irmãos reformadores não tenham esses departamentos. Eles têm, mas a gente vê que o resultado numérico mais significativo, e isso é corroborado com os dados do IBGE, é exatamente o número crescente da membresia local das igrejas pentecostais, que são mais familiarizadas e têm uma resposta mais grande, mais rápida, com a adesão de pessoas que vêm congregar nessa igreja pentecostal. Então, por detrás da pregação evangelística de uma igreja pentecostal, está também atrelado a doutrina do fim dos tempos. E é isso que vem como mola propulsora, jogar ânimo para essa membresia pentecostal, trabalhar na evangelização e ter aí os resultados de adesão de almas, que isso daí a gente pode comprovar no IBGE. Quem quiser dar um Google aí, põe no IBGE e veja as igrejas evangélicas por denominação, e você verá que as pentecostais, elas estão
numericamente com uma representatividade bem maior do que as igrejas tradicionais, nesse sentido. Uau. Quando me perguntam a respeito disso, eu costumo dizer: esteja preparado, porque se você não estiver preparado, se acontecer arrebatamento, você fica. Se for pós-tribulação, se você não estiver preparado, você não participa. Então, a importância é estar preparado, porque não adianta eu acreditar numa coisa e não estar preparado. Acreditar em outra e não estar preparado. Eu costumo brincar aqui, pastor, que eu quero estar preparado para a guerra. Vamos para a guerra. Mas aconteceu um acordo de paz aí, ele falou assim: não, vamos, pode ir embora. Você não vai precisar lutar, não. Precisa lutar. Precisa lutar. Nada de guerra para você. Do que eu não estar preparado para a guerra e não acontecer esse acordo de paz que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com o acordo de paz lá de Apocalipse que eu estou dizendo, viu, gente? Eu estou dizendo estar preparado para uma tribulação, caso aconteça, e não aconteceu. O que eu perdi em estar preparado para a guerra? Nada. Agora, o problema é se eu também ficar esperando somente o arrebatamento, e caso não aconteça, como o pastor mesmo disse, que não há como comprovar se uma linha é herege ou não, né? Porque todo mundo tem base teológica para tudo nessas duas questões aí. Se não aconteceu arrebatamento, se a gente estiver preparado para a guerra, vamos lutar, né? Mas eu acredito assim também. Está preparado, queridão? Então, benção na sua visão teológica aí e bora. Mas o pastor falou algo muito importante. É apenas o telhado da casa. Só que vamos deixar claro que também não é tão importante, porque não adianta também ter uma casa com parede, com fundamento, com tudo aquilo, e não ter o telhado para nos proteger também. Bora para a terceira? Ou você ainda quer mais um pouquinho da segunda? Não, apenas dizer que o telhado da casa, no sentido de estudos escatológicos, é que Cristo voltará. Sim. Que a casa não pode ficar descoberta, como o senhor, como o irmão muito bem disse, não pode ficar descoberta essa casa, mas a questão é que o novo convertido, o neófito, o catecúmeno, aquele que está dando os primeiros passos, na ânsia de conhecer a Bíblia de uma vez, ele já quer começar pelo telhado. É. E estudar teologicamente é estudar peças de um quebra-cabeça. E a última peça do quebra-cabeça, É o telhado. geralmente, na maioria das vezes, é o bendito do telhado da escatologia. Sim. E aí que Né? entra o discipulado que eu disse agora há pouco, pastor. Que se a Exato. pessoa tem alguém que acompanha, vai ser orientado. Queridão, segura a onda aí. Vamos vir aqui para o evangelho primeiro. Vamos para o fundamento. Vamos para as paredes. Vamos para a laje. Vamos para o madeiramento. Agora vamos lá. Vamos falar do dragão de 7 cabeças. Porque, e outra coisa, você falou em Apocalipse hoje, a única coisa que a pessoa sabe falar é o dragão vermelho de 7 cabeças. Só, mais nada. Né? Só fala de anticristo, sendo que é o livro da vitória de Cristo contra o anticristo. Então, assim, muita coisa precisa ser revista. Porém, é o que o pastor falou, é importantíssimo, mas tem os extremos. Tem quem dá só importância para o Apocalipse e quem tem gente que não dá importância nenhuma. Só que a casa tem todas as peças. É o fundamento, a parede, a laje e o telhado. Só que cada um no seu tempo. Bora para a terceira? Vamos lá. Vamos lá.